Olá! Agora em 2026 nós temos eleições por todo o Brasil. É um momento que recebemos ainda mais notícias e às vezes fica difícil identificar o que é verdade ou não. Informações falsas ou distorcidas circulam diariamente, principalmente nas redes sociais, e podem gerar desconfiança e influenciar decisões importantes que você toma no dia a dia. Este é o Manda Real Entre Fatos, uma série que discute desinformação, fenômeno eleito como um dos principais riscos globais na próxima década. Em cada programa, vamos trazer um fato relacionado à desinformação e convidados especialistas no tema. Vamos conversar com quem entende do assunto e aprender como essas fake news circulam, quais são os seus impactos e como evitar cair nessas armadilhas. Hoje, o fato é: a desinformação pode influenciar a decisão do eleitor. Para falar sobre isso, trouxemos Daniela Machado, jornalista e coordenadora pedagógica do Educa Mídia. Com mais de 20 anos de experiência como repórter e editora em grandes veículos de comunicação, ela também é coautora do Guia da Educação Midiática. Também participa da conversa o Procurador da República, Matheus de Andrade Bueno, membro auxiliar da Procuradoria-Geral Eleitoral e do Grupo de Trabalho sobre Desinformação na Internet, Interferência Cibernética na Democracia e Influência nas Eleições. Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindos, Daniela, Dr. Matheus. É um prazer recebê-los aqui no Manda Real Entre Fatos. Daniela, conseguir identificar fake news, especialmente em ano eleitoral como estamos esse ano, é fundamental para fortalecer a democracia, principalmente por conta do voto consciente, né? De que forma a educação midiática ajuda a proteger as eleições? É muito importante que a gente tenha esse olhar mais crítico, né, diante da informação hoje em dia, porque a gente tem esse momento em que as informações surgem de vários autores. É muito positivo, né, que a gente tenha mais pessoas participando do debate público e trazendo opiniões, avaliações, dados, mas a gente também precisa exercitar, então, essa nossa curadoria para realmente conseguir filtrar o que dessas informações aí vai nos ajudar. E aí que entra a educação midiática, né, como um conjunto de habilidades que, entre várias outras coisas, vai nos preparar para consumir informação de um jeito muito mais consciente, de um jeito mais crítico, mais responsável, e também ali não comprando, digamos assim, tudo que aparece para a gente, né, mas tentando interrogar aquela informação, né, da onde veio, a quem interessa, quem pode ser favorecido por esse conteúdo que chegou até mim, quem pode ser prejudicado, né? Eu consigo verificar se outras fontes de informação, veículos de jornalismo profissional, por exemplo, têm essa mesma informação ou não. Tem evidências aqui? Então, é nesse conjunto de habilidades que a educação midiática entra e ajuda a fazer essa separação aí entre o joio e o trigo. Perfeito. E assim, mas por que as pessoas continuam a compartilhar essas desinformações nas redes sociais? Isso é importante a gente lembrar que a desinformação, as mentiras, os boatos, elas não nasceram com a internet ou com as redes sociais, né? A gente tem isso aí ao longo da história, inúmeros exemplos. O que a gente vê agora é a velocidade, né, que a desinformação chega, nas pessoas, e o fato desse alcance também ser muito maior, né? Chegar a muito mais gente do que era antigamente, né? E o que a gente vê aí das pesquisas é que as pessoas compartilham desinformação ou com a intenção realmente de enganar, né, os agentes que querem interferir em algum processo, como no caso da eleição, para tentar nos convencer a votar em determinado candidato, a ir mais para o lado de uma ideia ou de outra. Também pode acontecer das pessoas ganharem dinheiro, né, uma indústria também da desinformação que existe, e há também quem acabe compartilhando um pouco na ingenuidade ou sem ter feito essa análise mais criteriosa da informação, e acaba, então, sendo alguém que também dissemina, mas por falta de conhecimento, por falta de atenção, ainda que não tenha sido aquela intenção realmente de enganar. E doutor Matheus, por que a desinformação se torna uma preocupação ainda maior durante esse período eleitoral? E o senhor teria algum caso de desinformação que poderia compartilhar conosco sobre esse período eleitoral?
Perfeito. Olha, numa sociedade democrática, toda hora é hora de discutir política, as questões políticas, né, as questões da sociedade em geral, mas isso fica muito mais evidente no período da campanha. Porque é na campanha em que as plataformas políticas, os projetos políticos são melhor expostos, esmiuçados e, sobretudo, submetidos, né, a uma avaliação do eleitorado. E essa avaliação, essa escolha do eleitorado, né, sobre qual projeto vai prevalecer, ela é uma escolha pautada em informações. Essas informações elas podem ser oriundas da propaganda eleitoral, né, normalmente veiculada pelos partidos políticos, pelos candidatos propriamente, né, mas também pela própria sociedade, né, são informações organicamente circuladas numa sociedade democrática. Então, a informação ela é, sobretudo, um combustível, um ingrediente crucial, né, na formação da vontade livre do eleitor. Por outro lado, a desinformação ela tem o potencial de poluir todo esse sistema. Então, é nesse sentido que a desinformação tem um potencial muito importante, né, de ser avaliada nesse contexto. Hoje nós vivemos num mundo que não é um caso de falta de acesso à informação, mas de excesso de informação, em que ela precisa ser checada com a credibilidade, né, com a verificação dessas informações, né. Então, sempre isso ela se insere nesse contexto da pertinência, da preservação da vontade livre do eleitor, que é algo estrutural, no sistema, eleitoral. Sobre alguns exemplos que a gente pode pensar, nas questões mais recentes, né, que é uma novidade, né, nesse processo eleitoral, são as ferramentas de inteligência artificial, né? As deepfakes, né, que são muito conhecidas, né, que é aquela manipulação sintética de informações, né, ela tem um potencial tremendo de desinformação, né? O TSE também já reconheceu como um conteúdo desinformativo o ataque não a políticos, adversários, mas ao sistema eleitoral, né? A justiça eleitoral, as urnas, né? São questões que o TSE já reconheceu como configuradores de desinformação. Além das questões mais clássicas, né, como quando um candidato atribui questões falsas a um adversário, né? Além disso, é importante perceber que não necessariamente há uma necessidade de um conteúdo falso, né? Às vezes o conteúdo ele é em si verdadeiro, mas naquele recorte, naquele pedacinho, ele acaba tendo um sentido diferente do original, quer dizer, uma informação descontextualizada. Então são vários exemplos possíveis e que só mostra o grande desafio, né, do sistema eleitoral para a preservação da normalidade do processo eleitoral, da vontade livre do eleitor. É um grande desafio, mas é muito importante que isso seja enfrentado, né, porque realmente é uma questão estrutural do sistema. Só ia fazer um comentário, porque eu acho que o Dr. Matheus trouxe um ponto muito importante, né? Que a gente às vezes tem essa ideia da desinformação ou da fake news como algo assim escandalosamente falso. E a gente vê na realidade que o perigo está justamente no fato de que nem sempre é algo muito falso. Muitas vezes a desinformação ela vem a partir de um dado, de uma informação que é real, mas ela vem tirada de contexto, ela vem num recorte, ela vem para se referir a um outro momento da história. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre a gente vai encontrar essa informação que é assim mais obviamente identificável como sendo falsa. Geralmente ela vem empacotada, embrulhada de um jeito que a gente acaba vendo ali várias relações com a realidade. Verdade, esses são os mais perigosos, né? Doutor Matheus, além dessa resolução do TSE, né, tem alguma coisa na legislação que enfim, preveja alguma coisa sobre desinformação eleitoral? É crime? Essa pergunta é muito importante, né? A desinformação, ela é um ilícito eleitoral. Esse ilícito eleitoral, ele pode ter várias repercussões, criminais inclusive, né? A desinformação em geral, ela já é tratada há muito tempo no Código Eleitoral, né? Os crimes contra a honra já são tipificados, já são previstos na legislação. Então, calúnia, injúria, difamação, né? A calúnia, ela pressupõe um conteúdo falso, né? Então, a atribuição de um conteúdo falso a determinada pessoa. Então, isso já está há muito tempo já sedimentado na legislação. Uma novidade relativa, né, que é de 2021, né, é uma alteração no Código Eleitoral que prevê o crime específico de desinformação eleitoral, que é realmente essa inserção de alguma informação com a finalidade de influenciar o eleitorado. Então, é crime sim, né, há uma sanção criminal prevista. Mas, além disso, essas condutas elas podem ter outras respostas dentro do sistema, né? A mais intuitiva é no campo da propaganda eleitoral.
Então, a propaganda eleitoral irregular, ela pode ser sancionada com multas, por exemplo, né? E a desinformação se insere naturalmente nesse contexto. E além disso, a depender do caso, né? E aí vai depender, claro, das circunstâncias, da gravidade de cada coisa. É possível que essas condutas configurem abuso, abuso de poder político, abuso de poder econômico, abuso do uso dos meios de comunicação, né? E essas condutas que são realmente graves, elas podem ensejar, por exemplo, a cassação da chapa, a inelegibilidade de candidatos. Então, realmente é uma questão muito grave e que todo o sistema reconhece isso como e trata com a seriedade que merece ser tratado, né? Realmente, como eu mencionei no início, tem a ver com a preservação da vontade livre do eleitor, que é algo muito importante. Então, ela prevê essas sanções que são realmente condizentes com essa gravidade. E é interessante também, Camila, que as resoluções do TSE, que você bem mencionou, elas têm algumas alterações recentes em que elas atribuem também às plataformas, né, um dever jurídico e, portanto, uma responsabilidade, né, de fazer um monitoramento e de remover conteúdos que sejam manifestamente inverídicos ou manifestamente descontextualizados. Então, há todo um sistema de multiproteção, assim, que tem uma proteção tanto criminal, quanto do ponto de vista dos ilícitos civis, quanto do ponto de vista também das próprias plataformas que são compreendidas como atores também responsáveis, né, para auxiliar e para contribuir na manutenção de um ambiente democrático e saudável. Eu queria pegar um pouquinho esse gancho também do que o Dr. Matheus trouxe, né, que é um esforço coletivo. A gente não tem bala de prata, a gente não tem uma única medida que vai nos proteger 100% de qualquer desinformação, né? Realmente isso envolve o trabalho, né, dos governos, do Estado, e a legislação está aí, o Dr. Matheus falou um pouco em relação a isso, a responsabilidade também das empresas, que precisam também ali elaborar uma série de medidas e agir, né, de forma condizente a tentar melhorar esse nosso ambiente informacional, mas é importante que, da perspectiva da educação midiática também, a gente chame atenção para a responsabilidade de cada um de nós, né? A gente está, sim, contribuindo para tornar esse processo mais saudável, fazer com que as pessoas tenham acesso a informações confiáveis e que vão balizar, então, as melhores decisões na hora de votar. E para nós, assim, que estamos aqui no dia a dia e navegando nas redes sociais, quais são as principais dicas, Daniela, para a gente conseguir identificar uma informação falsa? Então, a gente vai vendo aqui com a inteligência artificial, né, que cada vez mais a desinformação vai ficando sofisticada. Se até algum tempo atrás a gente tinha aquelas listas, né? Observe numa imagem se tem alguma distorção, se está faltando algum pedaço, se a sombra está do lado contrário, enfim. Isso está cada vez mais difícil da gente notar, porque justamente as ferramentas que estão se popularizando, elas vão ficando cada vez mais sofisticadas e aprimoradas, né? Então, eu diria que a gente precisa, primeiro de tudo, parar, não ter a pressa, né? Eu brinco que informação não é batata quente, né? Aquela brincadeira que a gente ficava jogando a bola e recebia e tinha que correr para mandar para frente, porque às vezes na pressa, até na boa intenção de eu preciso alertar minha família ou preciso alertar meus colegas e amigos, a gente acaba passando adiante algo que até para a gente soou um pouco estranho. Então, eu acho que parar um pouquinho, né, avaliar de quem eu recebi isso, ou quem que pode ter criado essa informação, por que isso está surgindo agora, e às vezes a gente fazer uma busca muito rápida na internet, com algumas palavras-chave ali que estão naquela mensagem, e já jogar do lado fake ou checagem, falso, verdadeiro, várias vezes a gente vai ver que uma agência profissional, né, de checagem de informações já fez esse trabalho de investigar, de ir lá ver o que tem de real ou o que foi criado e inventado naquele conteúdo. Qual é a chance de uma coisa assim tão bombástica não estar em um veículo de comunicação, um veículo jornalístico conhecido, né, que trabalha com isso? Então, a gente também pegar aquele tema que apareceu para a gente e olhar o que outros lugares, né, o que outros agentes na internet estão falando sobre aquele assunto, também vai nos dando pistas, né? Se a gente está ouvindo uma versão de um fato, se a gente está ouvindo um fato mesmo, enfim, diante de que tipo de informação a gente está.
Então é possível dizer hoje que nós, assim, que estamos aqui no dia a dia, a melhor forma é sempre desconfiar e, se desconfiar, verificar. Seria isso? A gente precisa sempre ficar ali com, a gente diz na educação midiática, de uma dose de ceticismo saudável, né? Não é também aquela ideia de que a gente desconfia de tudo, né? Porque daí, para a gente cair na história de teoria da conspiração e achar que estão sempre tentando nos enganar, é um passo. Então, é realmente uma dose ali de desconfiança que faz com que a gente pare um pouquinho, né? Busque mais informações, converse com alguém, tente verificar se uma agência de checagem já fez essa avaliação. Hoje em dia, é o preço, digamos assim, que a gente paga por ter acesso a tanto conteúdo. Eu continuo achando que vale muito a pena, né? A gente ter mais informação, a gente viver num ambiente de liberdade de expressão. Claro, tem o limite da lei, enfim, tem toda a questão do respeito, da responsabilidade, mas o fato é que mais informação é sempre algo positivo, mas, em contrapartida, exige esse nosso olhar mais educado mediaticamente. Então, doutor Matheus, por exemplo, identifiquei uma desinformação eleitoral nas redes sociais. Existe algum canal disponível que eu possa denunciar essa desinformação? Olha, Camila, essa é uma pergunta crucial para mim, é muito importante, até para situar o eleitor numa posição de protagonista, né? Não apenas o papel do eleitor não se resume a votar no dia da eleição, né? A participação, a cidadania abre um flanco que engloba o controle da legalidade, da regularidade do processo eleitoral, né? Sobre esses espaços de participação, né, direta do eleitorado, talvez a principal, a mais que chama atenção, né, no primeiro olhar, é a própria possibilidade de realização de denúncias direcionadas às próprias plataformas, né? E é importante que elas recebam essas denúncias, porque a remoção imediata é algo muito importante. Cada uma tem seu caminho específico, né? O eleitor tem a possibilidade de fazer essa denúncia e vai caber, então, a própria plataforma fazer a análise. O eleitor não precisa ter certeza absoluta de que aquilo é falso, né? Então, ó, cheirou queimado, né? Tá estranho ali. Então, denuncia, a plataforma vai promover a análise o quanto antes. Isso já pode, né, reduzir os danos, né, de uma propagação enganosa, né? E existem outras formas, né, de acionar instituições, né? Uma delas é o próprio Ministério Público Eleitoral, né? Nós temos a aba do MPF Serviços. É possível, no MPF Serviços, registrar formulários, né, notícias de fato, né, promover denúncias, né, de conteúdo de desinformação. Isso vai ser encaminhado internamente ou para outros órgãos que tenham atribuição específica sobre isso, né? E também a Justiça Eleitoral, né? A Justiça Eleitoral ela tem uma peculiaridade, né? Diferente das outras justiças, ela também tem um poder de polícia, um poder, né, realmente de fiscalização, né? Que não depende muitas vezes de demanda, de pedido, né? Então a inércia não é uma característica na Justiça Eleitoral nessa perspectiva do poder de polícia. Então é possível promover denúncias diretamente à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem o sistema Pardal, que é um sistema super conhecido, já tradicional, né, de outras eleições. E além disso também tem um sistema de alerta, que é o CIAD, né, que é especificamente para essas questões de desinformação eleitoral. Então a gente percebe também nessa questão há uma multiportas, né, várias portas de entrada para que o cidadão participe, né, não apenas como eleitor no dia da eleição, mas realmente como um protagonista, né, também agindo na tutela da regularidade, da normalidade, da legitimidade do processo eleitoral. Então, vocês anotaram aí, né? Se vocês identificaram uma desinformação eleitoral, não esqueçam da fala do Dr. Matheus, hein? Daniela, Dr. Matheus, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi um prazer recebê-los. Acho que em ano eleitoral é super importante a gente estar falando sobre isso, né? Como acontece, onde denunciar. Isso é muito importante para a gente criar esse senso crítico, né? Essa sensibilidade, essa noção de responsabilidade que nós temos, né, enquanto eleitores. Então, eu quero imensamente agradecer a presença de vocês e até uma próxima. Até uma próxima, Camila. Agradeço. Obrigado, viu? Obrigada pelo espaço. Até a próxima. A desinformação pode circular rapidamente, principalmente nas redes sociais. Mas quando as pessoas desenvolvem o hábito de verificar conteúdos antes de compartilhar, é possível reduzir muito o impacto dessas mensagens. Desconfiar de conteúdos alarmistas, buscar fontes confiáveis e confirmar informações são atitudes simples, mas fundamentais para proteger o debate público. E você?
Quando recebe uma informação, compartilha ou verifica antes? Para saber mais, entre no site do Manda Real e veja dicas de como se proteger. No próximo episódio, vamos falar sobre os diferentes tipos de desinformação e como identificá-los. Até a próxima!